Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ângelo Straniski, autor do e-book Caçador de Serpentes, Tratado de Batalha Espiritual. E nós vamos hoje finalizar esse tempo desse estudo sobre o Espírito Santo. Para mim, assim, é com chave de ouro fechar esse tempo. Tivemos aí boas aulas, né? Nós podemos aí conhecer o lado do Espírito Santo que eu acredito que poucas vezes, né, ele poderia ter sido assim, ensinado dessa forma, e eu acredito que cada pessoa traz segundo aquilo que é iluminado por Deus, mas eu tenho certeza aí que vai dar um resultado muito bom na sua vida aí, conhecendo a Deus, o Espírito Santo dessa forma. E se você entende que esses estudos estão sendo bons para a tua vida, está te edificando, nos ajudem a compartilhar nas suas redes sociais, né? Se inscreva no nosso canal, vai chegar um material novo aí. Quando chegar esse material, essas novas aulas, né? Você vai estar recebendo ali. Isso vai ser muito bom para a tua vida. Se inscreve no canal, dá seu joinha, ative o sininho, principalmente o sininho, né? Que ele vai te direcionar ali toda vez que sair uma videoaula novo, você vai estar recebendo essas informações. Nós estamos trabalhando nessas últimas videoaulas, e eu vou falar isso tantas vezes quantas forem necessárias. Eu vou privilegiar aquilo que o Espírito Santo faz dentro da natureza humana. Nós conhecemos os dons naturais, as operações naturais de Deus, de âmbitos externos, né? Temos visto muita coisa, e nós temos visto muita coisa também que não é Deus fazendo. Existe até ali um teatro, muitas vezes, né? Infelizmente as pessoas querem imitar o poder de Deus, né? Querem ali, então, às vezes é muito triste, né? Mas o que a busca pelo poder não faz, né? O que a loucura pelo poder não faz? A loucura de ser reconhecido, né? Como alguém poderosamente usado por Deus. Quanta soberba existe, arrogância, prepotência, né? Tanto quanto as coisas nocivas, infelizmente, estão envolvidas ali. Mas a nossa proposta, a proposta do canal é privilegiar o Espírito Santo de Deus com as suas experiências subjetivas. O que é uma experiência subjetiva? É quando existe um real relacionamento com o Espírito Santo, há uma real transformação. Essa real transformação traz ali um conhecimento, e esse conhecimento é apresentado como uma experiência subjetiva, uma experiência que veio através de um relacionamento com Deus. Então nós estamos trazendo diretrizes bíblicas, né, de como você poder ter a sua natureza transformada pelo Espírito Santo, que é, no meu entendimento, o objetivo principal do Espírito Santo é transformar a nossa natureza, né? A própria palavra já nos diz, né? Vai ter aquelas pessoas lá que no grande dia o Senhor vai deixar de lado. E eles vão dizer assim: ah, Senhor, né? Expulsamos demônios, operamos milagres. O que o Senhor vai dizer? Ah, nunca vos conheci, não conheço vocês não. Então, né? É uma política perigosa você querer o Espírito Santo, querer os dons do Espírito para um manifesto exterior, né? E no fim acabar aí tendo um final desagradável na eternidade. Então nós vamos trabalhar e privilegiar aquilo que o Espírito Santo trabalha e transforma a nossa natureza, realmente muda a nossa natureza, nosso sistema emocional, nosso sistema de pensar. E hoje nós vamos falar como o Espírito Santo ele nos capacita no ministério, como o Espírito Santo nos auxilia no ministério, como o Espírito Santo pavimenta um caminho ministerial, né? Porque ministério, trabalho, serviço espiritual, tem muitas pessoas que fazem o trabalho fora do governo do Espírito Santo. E por que está fora do governo do Espírito Santo? Porque essa pessoa não foi transformada pelo poder do Espírito Santo.
E quando uma pessoa ela é transformada pelo poder do Espírito Santo, ela tem a sua natureza transformada, o próprio Espírito Santo pavimenta um caminho para essa pessoa seguir. Né? Então, a pavimentação desse caminho ministerial, ele acontece nas nossas vidas segundo o curso natural de uma transformação espiritual, onde o Espírito Santo me coloca nesse caminho. Né? Diferente de uma pessoa que quer fazer um ministério fora do governo do Espírito Santo, fora de uma transformação do Espírito Santo. É um ministério por si próprio, independente, não é um ministério genuinamente, né, pavimentado pelo poder do Espírito Santo. Aí tem os seus riscos, né? É uma política perigosa a pessoa querer fazer um serviço ministerial por conta própria, né? Então nós entendemos que alguém quer falar assim, irmão, porque sempre há de fato o desejo de servir a Deus, sempre há o desejo de trabalhar para Deus, independente, né, do serviço. Então há um real desejo de todo cristão ser útil no reino, mas uma coisa é você ser útil, outra coisa é você ser útil da maneira certa, né? Uma coisa é você querer trabalhar no reino do teu jeito, do teu modo. Uma outra coisa é você trabalhar no reino segundo o curso do Espírito Santo. E esse curso, ele vai ser pavimentado mediante as transformações que o Espírito Santo promove dentro de mim. Então, esse é o pavimento correto, esse é o pavimento legítimo, onde o Espírito Santo me transforma e ele coloca num caminho a seguir. Nós vamos trazer alguns versículos bíblicos que vão poder, acho que, iluminar nossa mente, iluminar o nosso espírito com relação a isso. O primeiro versículo bíblico que eu quero trazer para os irmãos está em Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 19. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 19. Está escrito assim: pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança pela qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória e da sua esperança dos santos. Agora 19, que é importante, tá? E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, segundo a operação do seu poder. Então existe algo no Espírito Santo chamado operação de poder. E essa operação de poder, nesse versículo, eles não está dizendo que existe uma operação de poder exterior. Operação de poder, ressuscita amor, leproso ali, manifesta. Não, é uma operação de poder interior. E essa operação de poder, ela tem ali o início dela no versículo 17. Ó, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, uma operação de poder no conhecimento interior. Lhes dê o espírito de sabedoria e revelação, para ser útil ao seu conhecimento. Então o meu conhecimento tem que ter acesso a dimensões do espírito de sabedoria e de revelação. Então já é uma operação de poder totalmente interior, não tem nada externo, tá certo? Olha o versículo 18. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Olha, os olhos do entendimento sejam iluminados. Operação de poder interior.
para que saibais qual seja a esperança, qual seja e qual seja que vos chamou, e quais as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos. Então, existe uma operação de poder muito interior que não é valorizada pelo crente. O crente ele não quer valorizar essa operação de poder. E essa operação de poder, ela é muito essencial para as nossas vidas. Ela é fundamental. Porque essa operação de poder, ela vai abrir os olhos do nosso entendimento, iluminar os olhos do nosso entendimento. Nós vamos enxergar o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação dentro de mim. E esse Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação vai trazer as riquezas insondáveis em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ao meu entendimento. Eu vou pensar coisas novas, eu vou falar coisas novas, eu vou dizer coisas novas. Então, é uma operação de poder muito interior. Né, que o crente, ele às vezes ignora, ele descarta essa operação de poder, porque ele é tão fissurado numa loucura de de ser engrandecido através de manifestos exteriores, que a própria operação de poder interior do Espírito Santo fica ali de escanteio. O próprio crente não dá a sua natureza e o seu coração se permitir ser trabalhado pelo poder do Espírito Santo. Vamos agora a Efésios 1 e 5, tá? 1 do versículo 15 ao versículo 19. Agora vamos para Efésios capítulo 3, versículo 7. 3, versículo 7 está escrito assim, ó, isso aqui é para você ter direção para a tua vida ministerial. Você quer ser frutífero como Deus quer que você seja? Né? Você quer entrar na pavimentação do Espírito Santo? Né? Quer entrar? Leia Efésios capítulo 3, versículo 7. Está escrito assim, ó, fui feito ministro deste evangelho. Ele se tornou ministro do evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, é uma operação de poder que torna uma pessoa ministro do Evangelho. O verdadeiro ministro do Evangelho, e a sua natureza precisa ser submetida a uma operação de poder. Né? Eu posso ter uma parede cheia de certificados, eu posso ter uma parede cheia, né, de conclusões teológicas, eu posso ter uma parede cheia de qualquer coisa, mas se eu não tiver uma operação de poder transformando a minha natureza, eu não vou ser nada. Não é uma parede cheia de quadros que me tornam ministro, que me torna um ministro da palavra de Deus. O ministro da palavra de Deus só é ministro se a sua natureza for transformada numa operação de poder pelo poder do Espírito Santo. Não existe outro caminho. As questões teológicas, elas podem me ajudar, e me ajudam em muito, mas a teologia não me transforma num ministro do Evangelho. A teologia, independente de uma operação de poder de Deus, não me transforma. Eu preciso ter a teologia porque ela me ajuda, ela é boa, mas o principal é uma operação de poder interior que transforma a minha natureza, e isso é fundamental. Então, nós temos que ter o cuidado de que, eu vou ser o ministro do Evangelho, então eu vou fazer tantos cursos, eu vou fazer tantas faculdades, e isso me torna um ministro. Não vai te tornar ministro. Definitivamente não vai. O que transforma você num verdadeiro ministro do Evangelho, vamos para a Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo 7. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Vamos entender, vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 16. Olha que diz de novo. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha o Espírito Santo ali dando poder.
concedendo poder. Olha a operação de poder interior. Em nenhum momento está falando de manifestos exteriores, não. Está falando de operação de poder interior. Nós precisamos, a nossa natureza humana precisa ser submetida à operação do poder da cruz de Cristo, né? Nós trouxemos isso na aula passada, então isso para nós assim tem que ser, fundamental. Se nós quisermos de fato ter esses novos frutos para Deus. O Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, olha a operação do poder de Deus, do Espírito Santo novamente trabalhando neles. Então, são coisas assim que não tem como, né, a pessoa ignorar a ação do Espírito Santo, ignorar a ação e querer fazer um ministério, trabalhar, eu vou ser alguém em Deus por minha própria conta e risco, sem essa natureza da pessoa ter sido transformada de fato por Deus. Isso é uma política muito perigosa e a pessoa fica à margem espiritualmente também, ele de ter problemas ali. Vamos de novo para Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24. Efésios 4, 22 e 24, está escrito assim, ó. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha como nós estamos falando do velho homem aí, né? Que se corrompe pelas consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha uma renovação interior, de novo, né? E vos revistais do novo homem, se revistam do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Novamente aí, uma operação de poder interior. Então nós precisamos permitir. Agora vamos... Lembra que nós falamos no começo dessas videoaulas que tudo tem base bíblica? Para que eu possa alcançar uma coisa, eu tenho que cumprir uma base antes. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. A famosa, né? Ó, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ó, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astuciadas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficais firmes. Nós não podemos, a armadura de Deus, para que eu possa ter a armadura de Deus, gente, de Efésios 6, eu não posso ignorar as operações de poder que antecedem a isso. Então, olha só, para que eu alcance a armadura de Deus, olha, eu não posso ignorar o livro de Efésios praticamente desde o seu começo. Eu não posso. O Efésios 6, a armadura de Deus, é o final. É apenas o final. Mas para que eu possa ter essa armadura, eu não posso ignorar Efésios 1, Efésios 2, eu não posso ignorar, eu tenho que cumprir essas etapas. O Efésios 6 é apenas o final. Muito crente gosta de falar, se revista da armadura de Deus e faz aquela pregação, mas ele joga fora essas operações de poder que nós temos a partir de Efésios 1. São essas operações de poder interiores que iniciam-se em Efésios 1 que vai me dar legitimidade de eu usar a armadura de Efésios 6. É tudo uma base bíblica. Deus ele nos deixou a palavra de Deus como bases. Então, para que eu alcance a armadura de Deus, para que eu possa lutar contra principados, ossos, batalhas espirituais, né? Eu tenho que cumprir a regrinha do Efésios 1. Eu tenho que cumprir Efésios 1, capítulo 1,
versículos 15 e 19, eu tenho que cumprir Efésios 3, versículo 7, eu tenho que cumprir Efésios 4, versículo 22 e 24. Então, eu não posso ignorar essas outras ações de Efésios. Né? Para que o 6 é o ápice, né? O 6 é só um resultado final. Mas para que eu possa alcançar esse resultado final, eu tenho que cumprir as metas de Efésios 1, 2, 3 e 4, 5. Eu não posso ignorar as múltiplas operações de poder interiores dentro de mim, transformando, renovando, transformando minha natureza para que eu possa adquirir a armadura de Deus, né? Então, nós vamos entender sobre os frutos do Espírito Santo e as operações do Espírito Santo, nós temos que entender que Deus ele vai ter que quebrar muita coisa em nós, transformar muita coisa, o poder do Espírito Santo vai ter que ser profundamente, né? Nós temos que ser tocados profundamente pelo poder da cruz de Cristo, e esse poder da cruz de Cristo hoje está sobre o Espírito Santo. Então nós precisamos aí permitir que a cruz de Cristo trabalhe severamente na nossa natureza. Como que nós vamos colocar uma armadura de Deus numa expressão comportamental cheia de pecado? Cheio da natureza do velho homem? Cheio de ira, cheio de cólera, cheio de blasfêmia, cheio de olha, frutos, olha o que nós precisamos resolver para que alcance frutos espirituais, tá? Ó, digo, porém, andai no Espírito. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Andar no Espírito, nós já trabalhamos isso até em Jacó, né? Jacó nunca mais andou, foi o mesmo, porque quando Jacó teve a sua natureza tocada, Jacó ficou manco, né? Foi tocado a coxa dele, ele ficou manco. Em outras palavras, né, Jacó nunca mais andou da mesma forma. E nós já entendemos que na palavra de Deus, este andar significa se expressar, ter um padrão de comportamento. Significa que o padrão de comportamento de Jacó nunca mais foi o mesmo a partir do momento que o Espírito tocou nele, que o anjo tocou. E nós entendemos que a vida pelo Espírito, de Gálatas 5, é quando o Espírito toca na minha natureza, ele muda meu caminhar, isto é, ele muda o meu padrão de comportamento, ele muda meu padrão de expressão, as minhas formas, eu sou renovado em formas de expressão. Há um renovo em mim. Então, digo, porém, se expressem pelo Espírito. A partir de hoje se expressem, seja construída uma nova forma de se expressar, seja construída uma nova forma de falar, seja construída uma nova forma de sentir, seja construída uma nova forma de se comunicar, seja construído novas formas de expressões pelo Espírito. É isso que em Gálatas está nos ensinando. E não satisfareis mais os desejos da carne. Os desejos da carne não haverão mais espaços para ele. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Oposição. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, aquelas são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. Isso aí que foi escrito para crente, tá? Que não foi escrito para a pessoa do mundo, não é? Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos preveni, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, nova expressão do Espírito porém é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando nós expressamos, temos uma nova forma de se expressar. Nós temos os frutos do Espírito, significa que esses frutos nós nos tornamos em árvore de vida. Se eu tenho o fruto do amor, alegria, paz,
bondade, fidelidade, domínio próprio, se eu tenho esse fruto, espiritualmente, vamos dizer assim de uma maneira bem simples, se eu tenho os frutos do Espírito, as pessoas à minha volta vão se alimentar desse fruto. Eu me torno árvore de vida para meu próximo. Se eu tenho o fruto do domínio próprio, vai vir chegar alguém conversar comigo todo perturbadinho, todo tribulado, e esse perturbadinho, ele ao conversar comigo, ele vai se alimentar do meu domínio próprio. E ele vai entrar em estado também, ele vai se acalmar, ele vai se aquietar, porque ele está se alimentando do meu domínio próprio. Né? Eu vou estar dando do meu domínio próprio para ele, eu vou estar dando a ele o que ele comer, eu estou dando o fruto do domínio próprio que existe em mim, eu estou dando para o meu próximo comer. Eu me torno árvore de vida. Isso vai fazer com que o ministério aconteça na minha vida, porque pelas pessoas que vão vir. Se uma pessoa não tem amor, e eu tenho esse amor de Deus, eu vou dar esse amor de Deus para essa pessoa se alimentar. Ela vai estar, sem ela saber, ela vai estar se alimentando do amor de Deus em mim. Eu me torno árvore de vida para o meu próximo, dando de comer dos frutos do Espírito. Frutos do Espírito não servem para ficar de bonito, igual o pinheirinho de Natal, todo florido, bonitinho, olha como eu estou cheio de fruto. Não! O fruto do Espírito serve para que as pessoas se alimentem desse fruto. Aí eu vou ter que ver que tipo de crente que eu sou. Se eu sou o crente atraente, aquele crente que as pessoas vêm e se alimentam dos frutos do Espírito, através do domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor, alegria, as pessoas se aproximam de mim porque elas se alimentam disso. Então eu sou um crente atraente, um crente que atrai as pessoas aqui. Agora, e se eu não tenho os frutos do Espírito, eu sou o crente repelente, aquele crente que chega num lugar e repele todo mundo, que todo mundo se afasta, porque os frutos do Espírito dele não é alimento saudável, não tem nem fruto do Espírito. Aquilo que ele tem como fruto, mentira, fofoca, divisão, facção, panelinha, esses tipos de fruto, as pessoas não querem se alimentar. Então esse crente se torna um crente repelente. Aquele crente que quando ele chega num lugar, todo mundo se afasta. Ah, não, deixa esse cara aí, essa pessoa aí, não dá. Então, o nosso ministério, o ministério que Deus quer para a nossa vida, ele é de acordo com o fruto. De acordo com os frutos espirituais, com os frutos do Espírito. Então, olha quanta coisa na minha natureza precisa ser trabalhada, né, desconstruída. Eu preciso ser liberto de tantas coisas para que eu tenho que me desfazer de tantas expressões pecaminosas, negativas e nocivas, para que uma nova expressão no Espírito seja manifesto. E dentro dessa nova expressão, venham esses frutos do Espírito, as pessoas venham até a gente se alimentar desses frutos do Espírito. E serão essas pessoas que vai ser o caminho do ministério, onde Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas para a gente conversar, pastorear, bater um papo, orientar, orar e dar o nosso melhor. E o melhor que nós temos é o melhor de Deus. Porque os frutos em nós não nasceu de mim mesmo, mas é uma nova forma de expressão que o Espírito de Deus recriou em mim. Então, a função dos frutos do Espírito é que eu me torne árvore de vida para o meu próximo. Essa é a função dos frutos do Espírito. E quando eu me torno árvore de vida para o meu próximo, o ministério genuíno que Deus tem para a minha vida estão aí. É aí essa pavimentação desse caminho, que às vezes o crente ele não consegue encontrar a pavimentação do seu caminho ministerial porque ele não tem os frutos do Espírito, então ele fica se batendo aqui, lá, e nunca chega a lugar nenhum. Né? Mas quando você tem os frutos do Espírito, né, Deus ele coloca você no caminho. Ele não tão somente te coloca no caminho, mas ele coloca pessoas no teu caminho que vão se encontrar com você, e essas pessoas vão se alimentar desses frutos do Espírito e elas terão as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, porque esses frutos de que elas estão se alimentando
são de Deus, né? Deus criou em você esses frutos. Então isso para nós vem tudo de uma operação de poder interior. Então eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro do meu interior. Isso é matemática espiritual, isso é essência. Se eu não permitir, eu não vou ter fruto. Se eu não tenho fruto, eu não tenho ministério. O ministério genuíno de Deus, ele vem pelos frutos do Espírito. E o próprio Deus, ele vai colocar pessoas na minha vida que precisam se alimentar desses frutos. Então é muita transformação que nós temos que passar. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas aí, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas e não aquilo que eu quero para a minha vida. Conversamos sobre isso também, né? Uma coisa é eu buscar algo que eu quero, outra coisa é eu permitir que Deus me conduza. Então nós vamos fechar esse tempo agora desta forma, né? E os frutos do Espírito são apenas consequências, né? Consequências. Quanto mais Deus trabalhar em minha vida, o Espírito Santo trabalhar uma operação de poder interior, mais frutos exteriores eu vou manifestar como árvore de vida. Essa é a base de Deus para nossas vidas. A base do Espírito Santo e a base do poder da cruz de Cristo. Amém? Fechamos esse ciclo. Esperamos que tenha sido produtivo, tenha sido espiritualmente enriquecido na sua vida. Eu creio que sim. E se você quiser nos ajudar o nosso trabalho, esse canal de comunicação, você pode estar divulgando nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, né? Se você quiser adquirir o e-book para te enriquecer espiritualmente mais ainda, o nosso e-book está disponível ali na plataforma por um precinho bem acessível. E você pode nos ajudar, né? Dá o teu joinha, né? Ativa as notificações do canal. E todas as vezes que tiver um vídeo novo, que são quarta-feira de manhã e domingo de manhã, às 9 horas da manhã, sempre vai ter um vídeo aula fresquinho aí para te ajudar e te edificar o corpo de Cristo. Esse é nosso trabalho. Eu sou Ângelo Staniski, sou autor do e-book Caçador de Serpentes, Tratado de Batalha Espiritual. Fique na paz de Cristo. Agradeço a todos que têm nos acompanhado nessas jornadas, nessas videoaulas. E eu descanso o meu coração em Deus, sabendo que é o Espírito Santo que vai trabalhar na tua vida e que a pessoa precisa ter um real encontro com esse Espírito Santo. E é esse nosso objetivo, privilegiar o Espírito Santo. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima videoaula.